E aí, pessoal, beleza? Nessa aula aí eu vou ensinar como que a gente usa a fórmula PROC-H ou PROC-V. O intuito das duas é bem parecido. E como usar esse botão aqui, ó. Essa planilha aqui que eu fiz para um cliente, a gente usou esse botão para fazer uma projeção do fluxo de caixa dentro do mês. Tanto é que eu estou terminando ela ainda, ela vai dar várias outras informações. Mas se eu mudar aqui, por exemplo, para julho, ela já vai projetar o mês de julho. Então, como não está com o banco de dados certo ainda, ela não está retornando esse valor exato aí. Mas a ideia é que ela retorne um valor desse jeito assim, por exemplo. Ela já fala, ó, tal dia vai ter uma entrada de tanto, uma despesa de tanto e o saldo vai ser esse. Então, aqui eu usei, por exemplo, o PROC-V para ele procurar numa tabela aonde que está o mês, porque aqui esse botão ele usa uma referência. Então, cada item desse botão é um número. Como ele começa em maio, maio é o número 1, junho é o número 2, julho é o número 3. Se eu passar para o lado aqui, a gente consegue ver que o número 2 está de cor branca aqui embaixo e ele puxa como se fosse o valor de junho. Então, 2 representa junho. Então, ele procura ali, por isso que ele encontra ali o valor de junho. Aqui em cima, atrás do botão, ele puxa o saldo. Aqui para trás, coloquei o saldo aqui para fazer o teste do dia 31/5, que é o último dia útil. E como que ele procura? Aqui na projeção mensal, primeiro dia, ele vai procurar lá no banco de dados do botão e aqui ele vai procurar um dia antes do primeiro dia. Então vai ser o saldo que fechou o mês anterior do mês selecionado, né? Porque ele, para fazer a projeção de caixa aqui, ele tem que puxar o saldo do dia anterior, né? Então por isso que eu usei essa fórmula do procurar também, tá? Procura lá. Então, trazendo para a prática aqui, parece complicado, mas é bem simples. Vou dar um exemplo aqui bem simplesinho, bem rapidinho, só para ver a aplicação tanto do botão quanto da forma. A primeira coisa que a gente tem que fazer é habilitar essa aba desenvolvedor. Para você não vai aparecer aí, mas vou ensinar certinho como que faz para aparecer essa aba desenvolvedor. Primeira coisa, a gente vem em arquivo, depois a gente vem em opções aqui embaixo, e aqui onde aparecer todas essas opções aqui, você vai clicar aqui em personalizar faixa de opção. E aqui onde está marcado desenvolvedor, no seu vai estar desmarcado, né? Você só vem, clica ali na caixinha de opção, dá um OK que ele já vai aparecer aqui o botão do desenvolvedor, beleza? Depois que aparecer esse botão de desenvolvedor, se você for estudar um pouco mais aí o Excel avançado, vai ter várias coisas que você pode usar aqui que dá para fazer quase um sistema aqui no Excel, tá? Então, mas o que a gente vai usar mesmo vai ser só esse inserir aqui. Nele você tem caixa de rolagem, de rotação, aqui é de rolagem, para marcar opção, tem várias opções para fazer aí, vai da criatividade e necessidade de cada um aí para fazer a utilização. Mas o que a gente vai usar para esse exemplo aqui é a caixa de combinação. Eu clico, ele já ficou com essa cruzinha no mouse e eu seleciono aqui o espaço que eu quero. Ele vai criar, eu posso alterar aqui o tamanho dele sem problema, posso movimentar, não tem problema nenhum. Coloquei ele ali no cantinho. E o que eu vou fazer? Aqui no faturamento por mês, eu vou querer receita e despesa. E eu quero que ele puxe a receita e despesa de cada mês que está aqui, que a gente já tenha no banco de dados, né? Vou colar aqui para a gente fazer só aquela tabela de representação do botão e ele precisa que seja na forma horizontal ou vertical, também depende de como você vai usar o PROC-V ou o PROC-H. Vou usar o PROC-V só para ficar mais
mais visual aí. Aí você clica para transpor, ele já deixou a linha, virou coluna aqui, né? E a gente vai usar agora para criar a ordem de cada botão. Como eu tinha falado antes, cada data dessa daqui vai virar um número de referência para o botão. Ou seja, o número 1 vai ser 12 de 2019, número 2, 1 de 2020, e assim sequentemente. Então a gente já pode adiantar colocando aqui. 1, 2, 3, a gente preenche aqui até o 5. E agora vamos colocar qual é a referência de cada item do botão. Só vou selecionar aqui, dou um Enter, quero que ele tenha esses números aí no botão. Posso colocar quantas linhas eu quero no botão, deixar conforme já vem. E esse formatar objeto aqui é onde ele vai colocar o número, por exemplo, o 1 a gente sabe que é 2019, 2, onde que ele vai aparecer isso daqui para puxar como referência? Eu quero que ele venha aqui embaixo. Ou posso colocar aqui embaixo também, não tem problema nenhum nesse botão. Cliquei, dei um OK, beleza. Agora, quando eu clico aqui embaixo, ó, já apareceu todas as datas. Eu quero selecionar 1 de 2020. Olha, já apareceu o número 2 aqui, porque ela é representada pelo número 2. Isso daqui é só para a gente usar na forma de procurar, tá? No PROC-V, PROC-H, a gente vai usar eles lá. Tanto é que se eu botar aqui 2 ou 3, por exemplo, ou inverter, né? Colocar 2 e 1, não vai alterar em nada. É só para a fórmula lá mesmo, tá? Então, agora vem a fórmula do PROC. Eu dou um igual, PROC, aí ele já sugere o PROC, PROC-H, procurar e PROC-V. Aqui o PROC-V ele já explica aqui nessa caixinha que aparece, procurar um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela e retorna o valor na mesma linha e coluna especificada. Como padrão, a tabela deve estar classificada em ordem crescente. Beleza? Então vou usar ele aqui, dou 2 cliques. Podia ter apertado Tab também, que ele já vai puxar a fórmula para você. Ele fala aqui, ó, qual que é o valor procurado? Eu quero que ele procure esse valor aqui do botão, porque a data vai ser ele vai procurar aqui a data que é referente ao valor do botão. Dou um ponto e vírgula. Qual que é a matriz de tabela? É essa matriz toda aqui. Agora, qual que é o número índice que eu quero que ele retorne ali para mim? Se tivesse, por exemplo, o banco de dados onde aqui na coluna M fosse o valor, aqui na coluna N fosse, sei lá, o nome da pessoa e a coluna O fosse a data, eu ia ter selecionado aqui nessa matriz tabela aqui, eu ia ter selecionado tudo. E aqui no número índice de coluna, eu ia colocar qual coluna que ela se encontra. Coluna 1, 2, 3, 4. Eu ia colocar a coluna 4. Mas aqui, como não vem o caso, ela está aqui na segunda coluna, eu coloco o número 2. Aí eu dou um ponto e vírgula. E eu quero que o valor que ela procura seja aproximado ou exatamente o número. Eu quero que ele seja exatamente o número, né? Eu quero que o botão coloque o 2 aqui. Eu não quero que ele procure 2,5. Eu quero que ele procure o valor do número 2. Beleza? Agora eu fecho parênteses. Dei um Enter, ele já puxou aqui, ó. Já puxou aqui qual que é a análise que ele vai fazer. Aqui ele coloca o 3, aqui ele coloca o 4. Então, isso aqui eu até posso mudar o lugar do botão para cima de onde está escrito, depois que eu colocar a fórmula aqui para ele puxar o valor. Vamos fazer aqui que daí vocês vão ter mais noção do que eu estou falando. Ó. Agora, para ele puxar, eu vou ter que puxar ele lá do banco de dados. A gente vem aqui para o banco de dados, onde a gente tem todos os valores aqui. Vamos selecionar intervalo de soma. A gente seleciona até o último aqui. Como é intervalo, a gente aperta F4 para travar o intervalo, como eu expliquei nas aulas passadas, né? Para ele não ficar andando conforme eu for colando a forma.
aperto ponto e vírgula. Agora, intervalo de critério. Eu quero que o intervalo de critério seja a data do recebimento, vencimento, tanto faz. Vamos considerar aqui como recebimento. Data de recebimento. Como é intervalo de critério, eu aperto o F4 de novo, que ele vai travar sempre ali. Qual que é o intervalo que eu quero? Aliás, qual que é o critério que eu quero? Eu quero que seja a data que estiver aparecendo aqui em cima. Fecho ponto e vírgula aqui. Fecho parênteses, na verdade. Coloco para ele puxar como dinheiro. Beleza, ele apareceu aqui. Coloco o botão em cima, ou então coloco aqui na cor branca. Clico com o botão direito aqui em cima do botão para poder movimentar ele, tá? Se eu clicar com o botão esquerdo só, ele vai abrir sempre a caixinha de texto aqui, tá? Então aperto com o botão direito, depois clico com o botão esquerdo, ele vai fazer isso aqui. Agora eu posso colocar o botão aqui ou aqui em cima, onde ficar mais visual. Aí eu só selecionar aqui qual data que eu quero que ele puxe, que ele sempre já vai puxar o valor. É bem simples, bem prático. O uso dela pode ser, conforme eu mostrei aí, tanto para uma apresentação melhor do que seria essa planilha aqui. Eu não tenho despesa, porque a despesa eu tudo escrevi que eu ia dar um outro exemplo. A gente nem tem o banco de dados de despesa, mas se tivesse também, era só abrir o banco de dados de despesa e fazer o mesmo processo, ele ia puxar dos dois. Então, talvez para apresentar um relatório, alguma coisa do tipo aí, ou deixar uma planilha no formato aí mais profissional de sistema, é bem interessante fazer isso daqui. Vai ficar com uma cara parecida com essa daqui, que essa daqui ainda tem o gráfico e tal, mas fica bem usual você colocar um botão e, ó, eu não quero analisar, por exemplo, o fluxo de caixa de todos os meses, eu quero analisar o fluxo de caixa desse exato mês ou de um mês específico. Então esse botão aqui vai ajudar bastante. Como a gente está sem o banco de dados ali do a pagar e a receber, a gente não vai ter as informações, mas é só puxar no banco de dados lá, que eu estou terminando essa planilha aqui ainda. Ela vai dar de todos os meses aqui, tanto o realizado, né, que eu coloquei uma fórmula aqui que se ela fosse até aqui, ó, você consegue ver que tem uma fórmula bem grande. Ela conta que se passar da data de compensação aqui, ela já dá como realizado, ela puxa realizado e não a data do vencimento. Então eu mesclei a fórmula C, eu mesclei a fórmula soma C, você consegue mesclar várias fórmulas dentro uma da outra, porque vai da necessidade sua e da criatividade, claro, aí que você consegue fazer bastante coisa e bastante sistema automático aí para análise, para controle. Aqui onde fica o botão, eu sempre coloco na letra branca também, já não aparece. Se você for fazer algo grande, já joga ele lá pro final da planilha, alguma coisa assim. E eu acho que é isso. Foi uma aulinha bem prática, bem fácil, para quem tinha curiosidade de como fazer um botão, como funcionava. É assim que funciona, bem simples. Beleza? Então é isso. Valeu!